Prepara o seu coração que o assunto de hoje está pegando fogo, é isso mesmo. Nós vamos estudar racionalização de denominadores. Eu sou o professor Diniz e chegou a hora da alegria. Se você não sabe o que é isso, está no lugar certo e vamos ver o que significa racionalização de denominadores. Pessoal, antes de nós entrarmos propriamente dito na racionalização de denominadores, vamos ver o que são frações equivalentes. Porque para racionalizar denominadores, nós vamos utilizar frações equivalentes. E frações equivalentes são todas as frações que apresentam sempre o mesmo resultado, a mesma quantia. O que significa isso? Se você dividir um número de cima, o numerador pelo denominador, sempre vai dar o mesmo resultado. E é essa técnica que nós vamos usar aqui para racionalizar os denominadores. Vamos ver o nosso primeiro exemplo que está aí na tela. Vamos supor que eu queira criar várias frações equivalentes a 2/3. O que eu posso fazer? Então, eu posso multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número. Quando você faz isso, você está criando frações equivalentes. Acompanha comigo aí. Na letra A, eu tenho a fração 2/3 e eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo número 2. Quando nós multiplicarmos tanto o numerador quanto o denominador por 2, eu vou criar aí a fração equivalente 4/6, a fração equivalente a 2/3. Na letra B, a mesma coisa. Eu vou pegar a mesma fração 2/3 e vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Por quê? Porque eu quero multiplicar por 3, tá? Eu vou criar uma outra fração equivalente a 2/3. 6/9, por exemplo. Vamos continuar no nosso exemplo da letra C. Vou multiplicar agora o numerador e o denominador por 4, criando assim uma outra fração equivalente a 2/3, a fração 8/12. E, por fim, o nosso último exemplo aqui, eu vou criar uma outra fração equivalente a 2/3. Então, eu vou multiplicar agora por 5. Vou multiplicar o numerador e o denominador da minha fração por 5, obtendo assim a fração 10/15, que também é uma fração equivalente a 2/3. Agora, presta atenção nesse exemplo especial que eu coloquei aqui. Vamos supor que nós tenhamos aqui a seguinte fração: 2 sobre a raiz quadrada de 3. Agora, o nosso objetivo é criar uma fração equivalente a essa, de forma que eu tenha que desaparecer com essa raiz quadrada do denominador, a raiz quadrada de 3. E como a gente pode fazer isso? Acompanha comigo. Se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador dessa fração por raiz de 3, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim: 2 vezes a raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. E quando você fizer essa conta, 2 raiz de 3 continua sendo 2 raiz de 3. Mas raiz de 3 vezes a raiz de 3, isso dá raiz quadrada de 9. E observe que raiz quadrada de 9 é 3. Olha que interessante. Quando eu multipliquei tanto o numerador da minha fração quanto o denominador pela raiz de 3, eu consegui sumir com a raiz de 3 do denominador. Tá certo? Isso chama-se racionalização de denominadores. Na verdade, quando nós estamos trabalhando com a racionalização de denominadores, nada mais é que tentar tirar, eliminar a raiz que está no denominador. Porque não é muito interessante você dividir um número qualquer por um número irracional, porque o resultado dessa divisão apresenta um valor com pouca precisão. Então, nós temos que tornar racional o denominador de uma fração, porque vai ficar uma conta mais precisa e mais fácil de fazer, tá? E nós vamos usar a técnica exatamente das frações equivalentes. E nós podemos ter 3 casos especificamente. O primeiro caso é quando você vai ter uma raiz quadrada no denominador. E como nós vamos fazer para fazer a racionalização? É muito simples. Você vai multiplicar tanto o numerador e o denominador da sua fração pela raiz que está no denominador. Vamos ver aqui alguns exemplos? Vamos supor que eu tenha 5 sobre a raiz de 2. Observe que a raiz que nós temos aqui no denominador é a raiz de 2. Então, eu vou ter que multiplicar tanto o numerador
quanto o denominador da minha fração pela raiz de 2. E quando nós multiplicarmos por raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar assim: 5 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes a raiz de 2. Olha que interessante, pessoal. Em cima não dá para fazer nada. Você vai repetir 5 raiz de 2. E raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar a raiz quadrada de 4. E observe que, quando você multiplicar uma raiz por ela mesma, isso sempre vai ter uma raiz exata. E a raiz quadrada de 4 vale 2. Então, 5 sobre a raiz de 2 é equivalente a 5 raiz de 2 sobre 2. Está vendo só? Nós conseguimos racionalizar esse denominador, ou seja, nós eliminamos essa raiz de 2 do denominador, tornando dessa forma o meu denominador racional, tá? Vamos para mais um exemplo. Acompanha comigo. 1 sobre a raiz de 3. A raiz que nós temos aqui embaixo é a raiz quadrada de 3. Significa, então, que eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. E quando nós multiplicarmos, vai ficar assim: 1 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes a raiz de 3. E raiz de 3 vezes a raiz de 3, pessoal, é a raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 vale 3. Conseguimos eliminar, finalmente, a raiz de 3 do denominador, ficando raiz de 3 sobre 3, racionalizando assim o nosso denominador. Vamos para mais um exemplo. 6 sobre a raiz quadrada de 3. Só que aqui eu vou ensinar um macete para vocês, tá? Vai ficar muito fácil esse macete. Antes de eu mostrar o macete, vamos fazer aí as frações, a fração equivalente? Para eu criar uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por o mesmo número. E eu vou multiplicar pela raiz de 3. Para quê? Para eu eliminar a raiz de 3 do denominador. Então, vai ficar assim: 6 vezes raiz de 3 é 6 raiz de 3. E vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9, pessoal, vale 3. Presta atenção que vai ficar assim: 6 raiz de 3 sobre 3, e 6 raiz de 3 sobre 3 eu posso dividir. Olha só, eu posso dividir o 6 por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 2 raiz de 3. Então, ficou agora racionalizado. Significa que 6 sobre a raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3. Mas qual é esse macete? O macete é o seguinte, acompanha comigo aqui. Como nós temos a fração 6 sobre a raiz quadrada de 3, para você fazer essa racionalização direta, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a raiz que está embaixo, que é a raiz de 3, jogar para cima. O que está em cima você mantém. Então, eu já tenho 6 em cima. A raiz de 3 que está embaixo, você coloca para cima, 6 raiz de 3, e embaixo você vai deixar só um número sem a raiz, o número 3. Só tirar a raiz, né? Então, ficou 6 raiz de 3 sobre 3, e vou dividir. 6 por 3 dá 2, então vai ficar 2 raiz de 3. Percebeu como fica muito fácil usar aí o macete? E vamos fazer isso no próximo exemplo? Acompanha comigo, olha só. 3 sobre a raiz, 3, perdão, preste atenção aqui, olha para cá. 3 sobre 5 raiz de 7. Como a raiz que eu tenho no denominador é a raiz de 7, pessoal, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 7. Acompanha comigo, tá? Então, como vai ficar? Vai ficar assim: 3 raiz de 7 vai dar 3 raiz de 7, 5 raiz de 7 vezes raiz de 7. Então, vai ficar 3 raiz de 7 sobre 5 raiz de 7 vezes raiz de 7. Fazendo essa conta, 3 raiz de 7 é 3 raiz de 7, né? Raiz de 7 vezes a raiz de 7 é raiz quadrada de 49. Gente, raiz quadrada de 49 dá 7. E 5 vezes 7 vai dar 35, não é? Então, a resposta final vai ficar 3 raiz de 7 sobre 35. Como é que seria aplicando o macete? Bom, se eu aplicar o macete aqui, ficaria da seguinte forma: a raiz que eu tenho embaixo é a raiz de 7. Então, você vai repetir a parte de cima, que é 3, vai pegar a raiz que está embaixo, jogar para cima a raiz de 7. Observe que você já tem ainda um número embaixo, que é o 5, não tem nada, é vezes,
E a raiz de 7, você vai deixar só o número 7. Então, o que você faz? Pega a raiz que está no denominador, joga para cima e embaixo deixa só o número. O que já tem sem raiz, você repete. Eu já tinha o 3, repeti o 3, coloquei a raiz de 7 para cima, embaixo já tinha o 5 e repeti o 7 sem a raiz. O que vai ficar aqui agora? É só fazer a conta. 3 raiz de 7 é 3 raiz de 7. E 5 vezes 7 dá 35. Percebeu? Tranquilo, né? Não é tão difícil assim. Vamos para a letra E? A letra E tem assim, raiz quadrada de 4 sobre 11. Vamos separar essas raízes? Porque eu tenho raiz quadrada de 4 sobre 11, é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 no numerador e raiz quadrada de 11 no denominador. Por que eu fiz isso? Porque raiz quadrada de 4, gente, tem exata vale 2. Então, na verdade, raiz quadrada de 4 sobre 11 é 2 sobre a raiz quadrada de 11. Agora eu vou racionalizar. Se eu aplicar o macete, olha que legal. A raiz de 11 sobe, vai ficar 2 raiz de 11, e embaixo só o 11. Só tirar a raiz. Gente, é só isso. Pega a raiz que está no denominador, joga para cima e embaixo deixa um número sem raiz. 2 sobre raiz de 11 é 2 raiz de 11 sobre 11. Mas vamos lá aplicar a nossa fração equivalente. Significa que você tem que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 11. Olha como vai ficar o trabalhão que dá isso aqui. Nem precisa, não é verdade? Ó, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 11. Vai ficar 2 vezes raiz de 11. Na verdade, raiz de 11, pessoal, vezes a raiz de 11, isso é a raiz de 11 elevado a 2. Raiz de 11 ao quadrado. O que eu faço agora? Corto o quadrado com a raiz. Isso vai sobrar o quê? 2 raiz de 11 sobre 11. A gente já sabia disso pelo macete, né? Vamos fazer aqui um outro exemplo. Raiz de 5 sobre 13. Vamos separar as raízes. A raiz de 5 em cima e a raiz de 13 embaixo. Observe que agora não tem como tirar a raiz de 5, porque não tem exata, e nem raiz de 13. Bom, se você aplicar o macete que eu acabei de falar para vocês, como é que ficaria? A raiz de 5, que já está em cima, você repete. Você iria jogar a raiz de 13 para cima e embaixo ficaria só um número, 13 sem a raiz. Como você tem raiz de 5 vezes a raiz de 13, você pode multiplicar. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 65 sobre 13. Não dá para fazer nada, ficaria assim. Então, a forma para você racionalizar isso aqui, a raiz de 5 sobre a raiz quadrada de 13, seria a raiz de 65 sobre 13. Mas vamos aplicar aí as frações equivalentes racionalizando? Você vai ter que fazer o quê? Multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 13. E quando você fizer essa conta, vai ficar assim. A raiz de 5 vezes a raiz quadrada de 13, e raiz de 13 vezes raiz quadrada de 13 é raiz de 13 ao quadrado, porque 13 vezes 13 é 13 ao quadrado. Não precisa fazer a conta. O quadrado você vai cortar com a raiz, isso vai dar a raiz quadrada de 65, que é o 5 vezes 13, sobre 13. Então, raiz quadrada de 65 sobre 13 vai ser a resposta, como eu já tinha falado para vocês antes, através do macete. Percebeu? E o segundo caso? Bom, o segundo caso, pessoal, é quando você não tiver uma raiz quadrada no denominador. Ou seja, se você tiver uma raiz cujo índice é diferente de 2, como raiz cúbica, quinta, quarta, sexta, seja lá como for. E como é que você vai fazer isso aqui? Bom, vamos prestar atenção que o nosso objetivo aqui é fazer o quê? É eliminar a raiz que está no denominador. Então, por isso, eu tenho que multiplicar a raiz cúbica de 7 por um outro número, de forma que eu venha eliminar essa raiz. E não é tão difícil assim, não. Preste atenção comigo. Na verdade, se eu tenho raiz cúbica de 7 embaixo, você vai multiplicar. Preste atenção, olha para cá, presta atenção. Você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 7. Continua a mesma raiz. O que vai modificar é o expoente do seu radicando, do 7. Observe que eu não tenho expoente aqui, no 7. Atenção, o expoente aqui é 1. Qual vai ser o novo expoente do seu 7, do seu radicando? Gente, basta pegar o índice da raiz, que é 3, e tirar o expoente que você tem.
3 menos 1 vai dar 2. Então, você vai ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 7 elevado a 2. Vamos entender por que eu tenho que fazer isso? Na parte de cima, não dá para fazer nada. Você vai repetir 3 vezes a raiz cúbica de 7 elevado a 2. Agora, olha só, pessoal. Se você multiplicar raiz cúbica de 7 elevado a 1 vezes a raiz cúbica de 7 elevado a 2, como que a gente faz essa conta? Você repete a raiz cúbica, né? 7 elevado a 1 vezes 7 elevado a 2, produto de bases iguais, repete a base 7, soma os expoentes. 1 mais 2 dá 3. E sempre que você fizer isso, o que vai acontecer? O seu expoente vai ficar igual ao índice da raiz. Você vai fazer o quê? Cortar. E vai sumir com a raiz. Ou seja, vai ficar 3 raiz cúbica de 7 ao quadrado sobre 7. Ah, mas eu posso resolver aquele 7 ao quadrado? Pode. Então, eu posso deixar assim também, ó. 3 raiz cúbica de 49, que 7 ao quadrado é 49, sobre 7. Tá bom? Percebeu? Vamos para mais um exemplo? Olha só. Vamos imaginar que eu tenha 2 sobre a raiz quinta de 2 elevado a 2. Nós já sabemos o seguinte, que você vai ter que multiplicar isso aqui, por quê? Pela raiz quinta de 2 e raiz quinta de 2. O que vai alterar aqui é esse expoente 2 que tem aqui, que é 2 elevado a 2. Não vai ser mais expoente 2. Qual vai ser o novo expoente do meu radicando? Basta você pegar o índice da raiz menos o expoente que você já tem. 5 menos 2 vai dar 3. Então, na verdade, você vai ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz quinta de 2 ao cubo. Raiz quinta de 2 ao cubo. E o que vai acontecer? Se você multiplicar pela raiz quinta de 2 ao cubo, você já sabe que o seu denominador sempre vai ser o seu radicando, sem expoente, sem raiz, sem nada. Vamos comprovar isso aqui? Fazendo essa conta, nós teremos, repete a parte de cima, não dá para fazer nada, 2 vezes raiz quinta de 2 ao cubo, e raiz quinta de 2 ao quadrado, vezes a raiz quinta de 2 ao cubo, repete a raiz quinta e você vai multiplicar. Ó, repete a base, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, produto de bases iguais. Repete a base, que é 2, soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Expoente igual ao índice, você cancela. O que vai sobrar, gente? 2 raiz quinta de 2 ao cubo sobre 2. O que eu posso fazer aqui? Preste atenção que 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai sobrar aí raiz quinta de 2 ao cubo. E você ainda pode colocar assim, tá? Opa! Raiz quinta de 8. Não é? Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. Certinho, pessoal? Vamos para mais um exemplo para você ficar craque aqui. Olha, depois de racionalizar isso aqui, eu já sei que o meu denominador vai dar 3, tá? Não precisa ficar perdendo tempo, não. O meu denominador, depois de eu racionalizar isso aqui, de eu multiplicar, vai ser 3. E eu também já sei que eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz sétima de 3. O que vai alterar? Esse expoente 3. Qual vai ser o novo expoente? 7 menos 3. E 7 menos 3 dá 4. Ah, que bonitinho! Exatamente para ficar com o expoente igual ao índice, né? Então, vai ficar assim, 12 vezes a raiz sétima de 3 à quarta. Ó, raiz sétima de 3 ao cubo vezes a raiz sétima de 3 à quarta, 3 ao cubo vezes 3 à quarta, produto de bases iguais. Repete a base 3, soma os expoentes. 3 mais 4 dá 7. Expoente igual ao índice, corta, o que vai sobrar? 12, presta atenção, raiz sétima de 3 à quarta sobre 3. Como esse 12 dá para dividir por 3, nós vamos dividir. Isso dá 4. 4 raiz sétima de 3 à quarta. Se você quiser ainda, você pode fazer assim, ó, 4 vezes a raiz sétima de 3 à quarta dá 81. Finalizando aqui a sua conta, a sua racionalização.
Um pouquinho trabalhoso, mas nada tão difícil, né? Vamos correndo para o terceiro caso. E agora? E se o seu denominador for uma soma ou subtração de dois termos, onde pelo menos um deles é uma raiz? Como você vai fazer isso? Delicinha! Olha só. Aí, gente, também não é difícil, não. Dá um pouquinho de trabalho, mas é tudo tranquilo. Vamos ver? Bom, se o meu denominador é formado pela raiz de 2 mais a raiz de 3, você tem que multiplicar por uma coisa que nós chamamos de conjugado. O que é conjugado? É você trocar apenas o sinal do meio. Se o sinal do meio for mais, você vai multiplicar por menos no meio. Se aqui fosse menos, seria mais. Vai ser tudo igual, é só trocar o sinal do meio. Então, como eu tenho raiz de 2 mais a raiz de 3, eu vou ter que multiplicar por raiz de 2 menos raiz de 3 em cima e embaixo. Beleza? Olha o que vai acontecer. Em cima não dá para fazer nada, você vai repetir 5 que multiplica. Dentro de parênteses, raiz de 2 menos raiz de 3. E, gente, quando você tiver o produto da soma pela diferença de dois termos, o que é isso? Raiz de 2 mais raiz de 3, multiplicado por raiz de 2 menos raiz de 3, os termos são iguais, só troca o sinal do meio, um é mais, outro é menos, isso aí é um produto notável. Na verdade, é o quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado. Se você quiser fazer distributivo chuveirinho, você vai chegar no mesmo lugar. E o que vai acontecer aqui? Quando você calcular a raiz quadrada de 2 ao quadrado, você corta o quadrado com a raiz, sobra só o 2. Repete o menos da expressão, o quadrado com a raiz quadrada vai sumir, vai dar 3. Então, gente, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar em cima, não dá para fazer nada, 5, raiz de 2 menos raiz de 3, e 2 menos 3 dá menos 1. Nunca é legal você deixar 1 e muito menos menos 1 no seu denominador. Então, vamos dividir isso aqui? Se eu dividir o 5 por menos 1, isso vai dar menos 5. Então, vai sumir o seu denominador. Então, vai ficar menos 5 que multiplica dentro do parênteses a raiz de 2 menos a raiz de 3. Mas, para ficar ainda mais elegante, mais bonito, eu vou desaparecer com esse menos aqui. Na verdade, eu vou jogar ele lá para dentro da minha raiz. Assim, 5 não é mais raiz de 2, fica menos a raiz de 2. E não é menos raiz de 3, vai ficar mais raiz de 3. E para deixar isso aqui ainda mais elegante, pessoal, não é legal você começar dentro do parênteses com um número negativo. Então, a gente inverte a posição. Isso é a mesma coisa que 5, que multiplica dentro do parênteses a raiz de 3 menos a raiz de 2. Achou confuso? Dá uma pausa, tenta você fazer sozinho aí esse exercício no seu papel e depois você volta e revê o vídeo novamente. Qualquer coisa, deixa um comentário aí para a gente bater um papo depois. Vamos para o nosso próximo exemplo? Vamos lá? Raiz de 2 em cima e raiz de 11 menos 3 embaixo. Como que nós vamos fazer isso? Eu já sei que eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo, trocar esse sinal do meio. Ou seja, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 11 mais 3. Acompanha comigo. Beleza pura. E quando nós multiplicarmos isso, em cima, pessoal, eu vou repetir. Raiz de 2 que multiplica dentro de parênteses raiz de 11 mais 3. Embaixo, produto notável. O produto da soma pela diferença de dois termos. Os dois termos são iguais, a raiz de 11 e 3. Só que um é mais no meio, outro é menos no meio. Como se faz isso? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro é a raiz de 11. Vai ficar raiz de 11 ao quadrado menos o segundo é 3, 3 ao quadrado. Como está elevado a 2, expoente 2 com a raiz quadrada você pode cortar, né? Então, a raiz quadrada de 11 ao quadrado, isso vai dar 11, coloquei aqui, menos, e 3 ao quadrado, pessoal, vai dar 9, né? E aqui eu fiz assim, ó, chuveirinho, distributiva. Como é que vai ficar? Raiz de 2 vezes 11 é raiz de 2 vezes 11. E raiz de 2 vezes 3 é 3 raiz de 2. Vamos resolver isso aqui? Bom, aqui nós teremos, de novo, né, a raiz de 2 vezes 11, mais 3 raiz de 2, 11 menos 9. E quando você resolve isso, vai dar 2 vezes 11 dá raiz de 22, 3 raiz de 2,
E 11 menos 9, pessoal, vai dar 2. Não dá para fazer mais nada aqui. Percebeu? Então, vai encerrar aqui. Tá, pessoal? Conseguiu entender, pessoal? A racionalização de denominadores? Nós vimos, então, aqui 3 métodos diferentes para você fazer a racionalização. Agora você pode aí curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal e fazer os comentários. Um grande abraço e até aí as nossas próximas aulas.